Saudações palmeirenses a todos os nossos alunos queridos. Ah, professor, Palmeiras não, pelo amor de Deus. Então tá bom. Então, saudações brasileiras para todos nós, né? Espero que tenham tido uma boa semana, que Deus os abençoe e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, na última aula, então, nós falamos sobre jornada de trabalho. Vimos o período máximo por lei permitido diariamente, semanalmente e também mensalmente. Vimos também sobre o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Aprendemos a calcular o descanso semanal remunerado, né? E quanto tempo ele é permitido, né, para cada trabalhador. Então vamos lá, pessoal. Jornada de trabalho, nós vimos na aula passada que não necessariamente é o momento em que eu bato o ponto e eu tenho que estar trabalhando na empresa. Pode ser também o tempo que é, na verdade, pode ser não, é quando eu fico à disposição da empresa. Nós estamos vendo no momento atual que tem muitas empresas disponibilizando o trabalho home office. Então, o tempo e o período que o funcionário está à disposição da empresa também é jornada de trabalho. Um exemplo é um médico em plantão. Às vezes ele está em plantão, é o momento dele estar em plantão, mas não necessariamente ele está no hospital. Às vezes ele pode estar em casa, mas se acontecer alguma coisa, o plantão é dele. O hospital liga e ele tem que estar de prontidão para atender aí os casos que ocorrerem naquele período, tá bom? Bom, descanso semanal remunerado, nós vimos que cada trabalhador tem o direito de um dia para o descanso semanal remunerado. Também os feriados, tá? Então, assim, quando existe algum feriado, a empresa também tem que arcar, ou seja, pagar esse descanso de feriado ao colaborador. Lembrando também que nós vimos na aula passada que caso você falte durante a semana e não tenha justificativa da falta, além do dia que você perde, né, em relação financeiro, você também perde o descanso semanal remunerado. Se teve algum feriado durante a semana, você perde o domingo e também o feriado da semana e o dia que você deixou de trabalhar. Então vamos tomar muito cuidado, tá bom? Bom, na aula de hoje nós conheceremos o conceito e aplicação do Vale Transporte, né, utilizado pelos trabalhadores e alguns benefícios da Previdência Social. Então, benefícios e auxílios. Sabemos que, além do salário, existem alguns benefícios que temos direitos fornecidos pelas empresas ou governo. Então, pessoal, vamos nos atentar, porque não necessariamente o salário é o mais importante. Então, vamos pensar assim: professor, me ofereceram um excelente salário nessa tal empresa, mas na outra empresa a remuneração ultrapassa esse salário. Então, como assim? Não necessariamente o salário ele é mais importante para o colaborador. Vamos pensar assim que algumas empresas pagam auxílio aí saúde, né, plano de saúde, algumas empresas pagam participação nos lucros. Então, todos esses benefícios têm que ser medidos antes de você escolher aí trabalhar na empresa em que você está focado ou que você quer trabalhar, tá bom? Então, nós vamos ver alguns benefícios das empresas e do governo. Então, o que é Vale Transporte? De acordo com a Lei 7.418 de 85, o Vale Transporte ele é um benefício que tem que ser concedido em forma de lei ao funcionário, mas ao funcionário que obrigatoriamente não tenha veículo. Tá vendo aqui, ó, obrigatório para profissionais que não têm um veículo próprio. Tá? Então tome muito cuidado aí. E às vezes a gente se gabar, poxa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, tenho alguma coisa. Então a lei diz que é obrigatório pagar para aqueles que não possuem veículo, tá? Não tem natureza salarial, não incorpora na remuneração. Por quê? Porque não é um benefício concedido de uma forma assim que a empresa quis conceder aquele benefício ao funcionário. É um direito dele por lei, tá? Por isso que não incorpora na remuneração. Pode ser descontado até 6% do salário base. Claro que depende do contrato de trabalho que você firmar com a empresa, mas a lei diz que a empresa pode
Descontar 6% do salário base, não é o salário mínimo, tá? Então, cuidado ao dizer, quando acontece esse tipo de coisa, esse benefício será tantos por cento do salário mínimo, esse benefício será tantos por cento do salário base. Qual que é a diferença? O salário mínimo é aquele estipulado pelo governo, que é forma de lei. Menos do que aquilo você não pode receber. Então, às vezes, alguns benefícios falam que eles não podem ultrapassar, né, tem que ser no valor do salário mínimo estabelecido em lei. E, nesse caso do Vale Transporte, é o salário base. E o que é o salário base? É aquele que incorpora valor que você recebe. Então, se foi firmado pela empresa um contrato de você ganhar R$ 2.000 por mês, então esse 6% será descontado sobre os 2.000, não sobre o salário mínimo estabelecido por lei, tá? Também incorpora as comissões, as produções, tá? Então, assim, se você recebeu R$ 2.000 de salário fixo, né? Em nome de Jesus, eu estou proclamando na vida de vocês um salário superior a R$ 2.000. Mas, de repente, você ganhou mais R$ 1.000 de comissões sobre vendas, por exemplo, esse 6% é descontado também sobre as comissões. Então, seria o valor de 6% descontado nos R$ 3.000. Mas, professor, 6% em R$ 3.000 ultrapassou o valor que eu teria que ter direito para o benefício do Vale Transporte. E agora? Então não compensa eu ter. Então eu tenho que aceitar? Não necessariamente, tá? Então quando ultrapassar o valor do Vale Transporte, em dinheiro que você teria o direito de receber por mês, permanece o menor valor. Ou seja, o menor valor é que vai contar e que vai agregar para você. Isso é uma garantia em lei, tá bom? O que é previdência social? Previdência social é um seguro público que tem por finalidade garantir que a fonte de renda ao trabalhador e sua família sejam mantidas quando perde a capacidade de trabalhar. Ou seja, caso aconteça alguma coisa com você que impossibilite você de trabalhar e ter o ganha-pão, né? Ganhar o pão de cada dia, então esse seguro que você paga por mês trabalhando registrado, então te dá esse benefício de você afastar pelo INSS, ou seja, a empresa deixa de pagar aquele salário para você, porque aconteceu alguma coisa, você adoeceu, ou aconteceu um acidente que te impossibilitou de trabalhar, Deus me livre e guarde, então a Previdência Social, ela afasta, ela assume esta responsabilidade para que você continue ganhando aí o salário para sustentar a sua família, tá bom? E também para a aposentadoria. Quando você tem lá, né, os 65 anos no caso dos homens e 60 anos no caso das mulheres, e tem alguns critérios do INSS, além desses critérios, você pode afastar, ou seja, se aposentar aí pelo INSS, tá bom? Salário família é um benefício concedido pelo INSS por cada filho que você possui. Então, o empregado em atividade tem esse direito do salário família, tá? É pago pela empresa que desconta do INSS. Como assim? Toda empresa, ela paga um valor à Previdência Social. Então, ela tem a responsabilidade de pagar o salário família para você sobre cada filho, mas depois é descontado do imposto que a empresa paga para o INSS, tá bom? Então, assim, proporção ao número de filhos, ou seja, cada filho que você tem, você recebe esse valor, menores de 14 anos ou inválidos, né? Para menores de 14 anos ou inválidos, filhos e enteados sob guarda do empregado, ou seja, quando é dependente do empregado, o enteado também tem direito, o empregado também tem direito de receber sobre o enteado. Cessação, ou seja, quando acontece, quando morre, né, ou a pessoa morre, ou o filho morre, quando completa 14 anos, né, recuperação e desemprego, então pode ser cessado esse benefício a vocês, tá bom? Vamos lá, aqui está a tabela atualizada de 2020, ou seja, salário até R$ 1.425,56, você recebe o valor de R$ 48,62 por filho. Então tomem cuidado, pessoal, na hora de falar assim, quer saber? Vou ter uns 10 filhos então para receber um auxílio do governo.
Não, R$ 48,62, nós sabemos que hoje é muito difícil manter e sustentar um filho, tá? Então, prestem muita atenção nessa situação. Vamos lá então. Salário maternidade é um benefício concedido pelo INSS por motivo de parto. Então, parto, aborto não criminoso e adoção. Tem direito a 2 semanas, tá? Contribuintes recebem 120 dias afastados do trabalho, ou seja, a pessoa gestante, né, a partir do 8º mês, ela tem direito de afastar pelo INSS e ficar 4 meses descansando. Mas o que geralmente acontece? Né? As pessoas ficam até ter o parto, ou seja, continuam trabalhando na empresa, quando o filho nasce é que se afasta pelo INSS. E daí tem direito a 4 meses, tá? Estabilidade e início da gravidez até 5 meses após o parto. Salário igual à sua renda mensal. A amamentação do filho até 6 meses, 2 descansos por 30 minutos. Ou seja, depois desses 4 meses, a pessoa tem direito de 2 descansos de 30 minutos por dia para poder o filho, né, amamentar o filho, tá bom? Então, professor, mas a minha mãe, na empresa em que ela trabalha, ela teve direito de 6 meses. Por quê? Alguns têm direito de 4 e outros têm direito de 6. Bom, pessoal, então existe um programa do governo no qual a empresa se cadastra que ela tem alguns benefícios de impostos para poder se tornar empresa cidadã. Então, para esse caso aí, a pessoa pode ficar até 6 meses afastadas, tá? Auxílio doença, benefício ao empregado incapacitado de exercer sua atividade. Então, a partir de 15 dias, né, que o funcionário foi afastado por alguma doença, então 15 dias a empresa paga e depois afasta o funcionário para recomeçar a receber do INSS, tá? Então, o funcionário ele tem que passar por uma perícia médica, né, do INSS, recebe o benefício até que esteja habilitado, ou seja, até que ele seja curado, ele recebe esse benefício, tá bom? Acidente de trabalho. Então, o que é acidente de trabalho? Acontecimento que se dá durante o trabalho, que causa ferimento corporal, dano ou diminuição temporária ou permanente. Existe o acidente de trajeto, que também é considerado acidente de trabalho. Mas prestem muita atenção. Acontecimento durante o percurso habitual para o trabalho ou de volta a casa. Mas naquele dia você decidiu passar no banco antes de ir para o trabalho e sofreu um acidente. Isso daí é acidente de trajeto? Não. Então tomem muito cuidado com isso, pessoal. Então a lei diz que se você estiver se locomovendo para ir até o trabalho e acontece algum acidente, então se torna acidente do trabalho se você estiver no trajeto habitual. Se você não tiver, não é acidente de trabalho. CAT, comunicado de acidente do trabalho. Então, se acontecer qualquer motivo, né, acontecer um acidente, é necessário abrir uma CAT, comunicado de acidente do trabalho, e ser enviado ao INSS. Tá? A empresa precisa ter uma via e precisa enviar ao INSS para poder garantir o direito. Tá? Quem que pode abrir uma CAT? Qualquer pessoa que estiver próximo ao local, tá bom? Geralmente, eles passam para o segurança do trabalho ou para o administrativo RH abrir a CAT, mas qualquer um pode abrir, tá? Benefícios de previdência social, auxílio acidente. Então, você passa pelo perito médico e por conta do acidente resulta em sequelas, caso aconteça alguma coisa que te impossibilite de trabalhar, tá? Incapacidade de retorno ao trabalho, recebe imediatamente ao acidente e até se recuperar. Como você passa pelo perito, pessoal, então pode ser que demore alguns dias, mas daí o valor do benefício que você tem a receber é baseado na data que aconteceu o acidente. Então fiquem bem atentos, tá? A lei garante, no caso da Previdência Social, você receber o auxílio a partir do momento em que aconteceu o acidente. Se Deus quiser, nenhum de vocês precisarão, né, passar pela Previdência Social por esses motivos, mas se atentem, a não ser que seja por gravidez, né? Daí sim nós queremos que as mamães, né, que tenham bastante mamães aí, né, que recebam esses benefícios no momento certo, tá bom?
Pessoal, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, então uma atividade bem tranquila, façam, pratiquem, para a gente ver, né, o conhecimento de vocês. Nós vimos hoje, então, sobre Vale Transporte, benefícios previdenciários e sobre acidente do trabalho. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre salário, remuneração e alguns adicionais que vocês têm direitos, tá bom? Então, Deus os abençoe, bom final de semana, bom dia de boa semana e que Deus abençoe até a próxima aula. Tchau, tchau.